quanto precificar o meu trabalho, como vender o meu trabalho, como criar um portfólio, como trabalhar com edição de vídeo. Essas são algumas das perguntas que eu vou responder nesse vídeo. E esse é o primeiro vídeo do nosso quadro novo chamado FAQ. Algo bem simples respondendo as perguntas frequentes que eu recebo aqui no canal. Para esse vídeo eu não fiz nenhum roteiro, não tem nenhum guia, eu literalmente abri o vídeo aqui das perguntas e vou ir respondendo de forma bem simples, é para ser uma conversa aqui, um bate-papo com vocês. Acho que a maior dificuldade de todo editor é vender o seu serviço, então se você falar sobre isso nos vídeos, às vezes ajuda quem está começando ou até já tem alguns clientes. Acho que assim, hoje em dia tem dois jeitos de vender o seu serviço. A primeira delas é criação de conteúdo. Eu sei que pode ser um papo meio batido e muitas pessoas não concordarem e não gostarem muito dessa linha de criação de conteúdo, mas é um fato, quando tu mostra o teu trabalho, tu é visto. As pessoas sabem que tu faz aquilo. Imagina que o Instagram, que o TikTok é a tua maior vitrine e principalmente editores de vídeo que editam vídeos digitais, estar no digital é muito importante, porque é literalmente ali que as pessoas vão te encontrar. E a segunda forma de vender o seu serviço, e na verdade foi essa forma que eu tive os meus primeiros clientes, é prospectar cliente de uma forma mais tradicional. O que seria isso? Envia mensagem para o criador de conteúdo que tu quer trabalhar. Só para dar um exemplo para vocês, eu tinha uma planilha no Excel e eu tinha uma lista de todos os canais do YouTube que eu gostaria de trabalhar. Eram canais do YouTube que eu gostava, que eu assistia, que faziam sentido com o nicho de edição que eu estava inserida. Isso é muito importante também, estabelecer um nicho de edição. Então, com essa lista feita, eu encontrava o e-mail de trabalho daquele canal, eu criei um padrão de mensagem para enviar no e-mail, claro que eu ia alterando ali conforme o canal, mas tinha um esboço daquela mensagem. Eu enviava uma mensagem me apresentando e deixando o meu portfólio em anexo. Eu enviei mais de 50 e-mails e eu juro para vocês que uns 3 ou 4 me responderam e um fechou comigo. Foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente. E depois que eu consegui o meu primeiro cliente, eu fui alimentando o meu portfólio. Eu vi que conforme eu ia alimentando o meu portfólio, mais pessoas se interessavam pelo meu portfólio. Tem perguntas aqui sobre portfólio, como fazer portfólio, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Depois que eu já tinha uma base de cliente, que eu já estava trabalhando há mais ou menos 1 ano na edição de vídeo, que eu comecei a criar conteúdo, comecei a mostrar o meu trabalho para mais pessoas, e aí sim a minha agenda fechou de fato, porque eu consegui mais contratos, mostrando o meu serviço na internet. Então, na minha experiência, eu acabei utilizando essas duas formas de conseguir clientes, né? Para mim, a maior dificuldade é fazer um portfólio, mas ainda sou iniciante. É saber como se divulgar, como vender, como se apresentar para o mercado. Aqui é uma pergunta sobre portfólio e daí eu posso complementar a que eu estava respondendo. Eu acredito que seja a dificuldade de muitos, porque a questão de fazer um portfólio, ela querendo ou não tá vinculada com o cliente. Se eu não tenho clientes, eu não tenho trabalhos, então eu não tenho portfólio. Os primeiros vídeos que estavam no meu portfólio eram vídeos super caseiros, onde eu mesma gravei, eu editei. Eram 3 vídeos, era o meu estilo de edição do momento, era aquilo que eu tinha. Então a minha dica é, tente gravar seus próprios vídeos para iniciar o teu portfólio. O teu portfólio não vai começar bom, ele tem que começar de algum lugar. E esse lugar não necessariamente significa que ele seja bom. Provavelmente ele vai ser ruim, assim como foi o meu. Mas eu comecei de algum lugar e sempre vai ter alguém que vai querer o teu serviço. E aí, claro, tu tem que saber te vender e com o tempo tu vai melhorando. Com a experiência que tu vai adquirindo com o tempo, tu vai melhorando o teu portfólio. E o meu primeiro cliente que eu consegui lá em 2020, o primeiro vídeo que eu finalizei dele, eu adicionei no meu portfólio. E o teu portfólio não precisa ter todos os vídeos que tu já editou. Precisa ter os melhores vídeos que tu editou. Então, no momento que eu adicionei um, eu tirei outro. E assim eu fui preenchendo, fui renovando o meu portfólio sempre com os melhores vídeos que eu editava. Então, minha dica é, se tu não tem cliente, se precisa criar um portfólio, grave seus vídeos, edite seus vídeos e coloque no seu portfólio. Estou há poucos meses no mercado de edição. Instagram montado e portfólio basicamente feito, mas ainda não prospectei nenhum cliente pela internet, pois ainda me sinto um pouco inseguro quanto ao trabalho que eu faço. Nunca acho estar bom o suficiente. Qual o seu conselho para isso e quais dicas você consegue me passar para me ajudar no trabalho de prospectar? Comece com o que você tem. Se você está começando, é natural que seus vídeos não vão te agradar 100%. A tua edição vai ficando boa ao longo do tempo. Eu acho que a galera se confunde muito hoje em dia com vídeos lindos da internet, com vídeos criativos, esteticamente bonitos e com storytelling muito bom, e a galera se perde um pouco porque ninguém vê o processo
por trás dessas produções. Ninguém vê o quanto essa pessoa estudou para chegar ali, ninguém viu quanto tempo essa pessoa já está no mercado para estar fazendo esse estilo de vídeo. Então eu sinto que a internet tem muito essa falsa comparação de quem está do lado, e às vezes eu me pego nessa situação também. Olho um vídeo e penso, nossa, que vídeo bonito, será que um dia eu vou conseguir fazer assim? Mas eu não sei a realidade daquela pessoa, eu não sei quanto tempo aquela pessoa está querendo fazer aquele vídeo, eu não sei quantas pessoas tem naquela produção, eu não sei aquele contexto, mas eu quero fazer igual com o que eu tenho. Então é muito difícil a gente se comparar porque a gente não sabe o outro lado, a gente só sabe o nosso. O meu ponto é que a gente acaba se perdendo nessas comparações e se frustrando. Por exemplo, eu tô há 10 anos, todos os dias eu tô com uma câmera na mão, todos os dias eu tô com o Premiere aberto. É claro que eu vou ter adquirido muita experiência porque eu me esforcei muito, eu estudei muito durante esses 10 anos. Então eu acho que a gente tem que abraçar esse início e tem que admitir que talvez não fique um vídeo perfeito. E temos que começar, porque a gente começa de algum lugar. Então o meu conselho é: começa, manda mensagem para os clientes, fala, esse é o meu trabalho, apresenta o teu trabalho e com o tempo tu vai conseguir os teus clientes e conseguir a tua experiência. Como foi o processo de conquistar e prospectar clientes ao longo da sua carreira? No início, quando você ainda estava construindo sua reputação e não tinha um nome consolidado, quais estratégias fizeram mais diferença para atrair e fidelizar clientes? Eu acho que eu já respondi a pergunta sobre prospectar clientes, mas aqui tem uma coisa interessante. Como você fez para fidelizar esses clientes? Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar de forma profissional com edição de vídeo, me bancar completamente só com edição de vídeo em 2020 e 2021. O meu primeiro cliente que eu consegui em 2021, que foi com aquela técnica de enviar e-mail para canais, e ele foi o único que fechou comigo naquela época, ele ficou comigo até 2024, mais ou menos. A gente ficou cerca de 13, 4 anos juntos, e na verdade fui eu que me desvinculei desse contrato, porque enfim, eu tava querendo vir mais pro digital, ter mais tempo para criação de conteúdo e me desvinculei de diversos contratos de edição de vídeo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que os meus clientes sempre estiveram comigo por muito tempo. Eu sinto que eu consegui fidelizar muito esses clientes. Eu acho que o principal destaque, além de ter uma edição que agradasse esses clientes, que é o principal, né? Editar um vídeo que o seu cliente goste. Então, esse é o principal ponto de fidelizar. Ter uma edição boa, ter um trabalho bom. O segundo ponto é que eu acho que eu sempre fui muito profissional. Eu sempre tive um processo muito claro. Eu sempre tentei encaixar essa vida freelancer como uma mini empresa mesmo. Eu tinha processos para conversar com o meu cliente, para enviar a proposta, para assinar um contrato, para trocar os arquivos bruto com o arquivo editado. Então eu sempre tive esse processo muito fechado, como se fosse uma empresa mesmo. Eu lidava com tudo isso como se fosse uma empresa. Então essa troca ficava muito profissional da minha parte, e eu acho que isso fez eu me destacar e eu fidelizar muito esses clientes. Inclusive, eu criei um template para editores de vídeo no Notion que ajuda nessa parte de organização da vida freelancer, que às vezes pode ser um pouco bagunçada. Como a gente trabalha sozinho ali, a gente tem que atender o cliente, a gente tem que editar o vídeo, a gente tem que gerenciar todo o financeiro, então às vezes pode ficar um pouco bagunçado, e eu centralizei tudo isso em um lugar só, que é esse template do Notion que eu disponibilizo para vocês. Por lá tu consegue cadastrar os teus clientes, cadastrar projetos, cadastrar entradas financeiras, além de todo esse gerenciamento de clientes. Também tem páginas onde meio que são guias para tu começar na edição de vídeo e formalizar de fato tua empresa. Então por lá tem mini tutoriais de como gerar nota fiscal, como abrir um CNPJ. Também tem uma página extensa sobre precificação. Eu literalmente criei uma tabela com a base de valores do mercado de hoje em dia e disponibilizo lá para vocês. E tem aulas também explicando como utilizar. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem melhor. Gente, tá anoitecendo e a iluminação tá mudando, mas eu espero que esteja bom aí. Eu tenho uma dúvida: como posso deixar de procrastinar na hora da edição de vídeo? Às vezes me pego procrastinando e deixando a edição um pouco de lado, mas quero priorizar a edição de forma eficiente, deixando de ser um processo chato. Essa pergunta é muito boa. Acho que tem edições e edições, né? Tem edições que a gente vai achar um pouco mais chata, tem edições que a gente vai estar mais inspirado, mas eu uso uma técnica que me ajuda quando eu tô meio que desestimulada para editar algum vídeo, que é o Pomodoro. A maioria de vocês deve conhecer, é uma técnica de produtividade que te ajuda ali a focar mais. Tu separa o tempo em blocos de 25 minutos de produtividade, trabalhando, sem se desconcentrar com nada, nem pegar o celular, e 5 minutos de descanso, onde literalmente tu tem que levantar da cadeira e sair ali daquele ambiente por 5 minutos. Tu pode fazer isso tanto no relógio quanto em aplicativos. Eu só boto ali no Google Pomodoro, aperto no primeiro link e uso ele. Ontem até mesmo eu tava usando porque eu tava com uma edição
edição chata. Quando eu tenho essas edições assim mais chatinhas e complexas, eu gosto de usar o Pomodoro, porque eu sei que dentro daqueles 25 minutos eu vou estar focada ali. Fica aí a dica. Passando aqui rapidinho para falar para vocês que agora o canal tem uma área de membros. Por enquanto, essa área de membros funciona só como um apoio. Mais pra frente eu vou abrir uma seção que vão ter vídeos exclusivos para os membros. Eu aviso por aqui quando eu abrir a seção de vídeos exclusivos, beleza? Então assim que tu assinar, tu ganha um selo dizendo que tu é membro e tu também tem prioridade aqui nos comentários. Então se tu quer apoiar esse canal, é só virar membro aí. Vamos voltar pro vídeo. Como saber quanto cobrar? Falar sobre esse assunto é muito complexo, porque depende muito de vídeo para vídeo, depende da complexidade, depende de quanto tempo tu tá no mercado, de qual é a tua região, depende de diversas coisas. Eu vou dizer aqui para vocês quanto eu costumo cobrar para edição de um vídeo do YouTube. Mas se vocês querem ter acesso a uma informação mais complexa sobre esse assunto, confere lá a tabela que eu fiz e deixei no template do Notion, porque lá tem diversos valores para diversos nichos de edição, para uma edição que tenha corte, transição, elementos na tela de texto ou possíveis imagens, trilha sonora e uma correção de cor. De um vídeo de mais ou menos 20 minutos bruto para o YouTube, eu costumo cobrar entre 300 e 500 reais. Esse é o valor que eu costumo cobrar para os meus clientes. Claro que daí tu pode criar pacotes e diminuir esse valor, mas é entre 300 e 500 reais um vídeo para o YouTube. Eu sei que tem gente que cobra bem mais, porque depende da complexidade do que aquele canal deseja. Agora, se eu tenho um vlog, que eu tenho um storytelling para pensar, que eu tenho diversas imagens de apoio, o valor é outro. Se eu estou editando uma videoaula, que eu tenho que a todo momento colocar elemento na tela, diversos elementos, né, para ajudar a construir o aprendizado daquela pessoa, o valor é outro. Então toda essa complexidade a gente tem que levar em consideração. Eu sei que a Brainstorm Academy também tem uma calculadora de jobs que tu consegue mostrar para a ferramenta todas as características que precisa para aquela edição e ele te dá um valor no final. É ótimo para quem está começando, eu super indico, vou deixar aqui também o link na descrição dessa calculadora de jobs, mas se eu não me engano ela é paga, tu precisa fazer parte da escola. Mas enfim, vou deixar a calculadora e também vou deixar o template com a minha tabela completa sobre como precificar. Como eu faço para saber se estou demorando muito nas minhas edições e como me torno mais rápido nesse processo? Essa pergunta é boa, porque eu recentemente fiz um vídeo pro meu Instagram e aqui pro YouTube também, cronometrando quanto tempo eu demoro para editar um vídeo de 1 minuto. E eu demorei 3 horas para editar um vídeo de 1 minuto. Ao mesmo tempo, eu fiz outro vídeo esses dias cronometrando quanto tempo eu demoro para editar um vídeo de 7 minutos pro YouTube. E eu demorei 2 horas. Ou seja, um vídeo de 1 minuto eu demorei 3 e um outro vídeo de 7 minutos eu demorei 2. São vídeos diferentes, são edições diferentes, complexidades diferentes, então depende muito do estilo de vídeo e também depende da experiência do editor. Quanto mais tu pratica a edição de vídeo, mais rápida e fluida fica aquele processo para ti. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre todas as coisas que eu fiz para conseguir editar mais rápido, atalhos, ferramentas, enfim. O vídeo tá super bom, super completo sobre o assunto, vou deixar o link aqui na descrição, mas tem um ponto sobre esse vídeo que eu acho muito interessante, que uma das coisas que eu fiz para conseguir editar mais rápido, que acelerou muito meu processo de edição de vídeo, foi ter um projeto base. Nesse projeto eu tenho os principais elementos que eu uso nos meus vídeos, então eles já estão todos dentro do Premiere, numa sequência, tudo que é áudio que eu mais uso, tudo que é moldura que eu mais uso, literalmente todos os elementos que eu mais uso nos meus vídeos. E aí com esse projeto, eu crio o meu projeto atual do vídeo que eu tô editando e eu consigo arrastar de um projeto para outro, de uma timeline para outra. Eu não preciso ficar procurando na biblioteca do computador. Eu tenho tudo ali dentro do Premiere. Isso para quem trabalha com cliente é muito bom, porque toda a identidade visual, paleta de cor, fonte, elementos, tudo do teu cliente já fica centralizado em uma timeline e tu só arrasta de uma timeline para outra. Me indica um app gratuito para editar vídeo no Mac. DaVinci Resolve é gratuito, tem a versão paga, mas a versão gratuita resolve muito. Enfim, gente, essas foram as perguntas, acho que respondi todo mundo. E a gente tinha combinado no último vídeo que cada FAQ teria um tema específico sobre audiovisual. Nesse FAQ a gente definiu que seria edição de vídeo. Agora no próximo vídeo quero que vocês façam perguntas sobre captação de vídeo. Então deixa as perguntas nesse vídeo que no próximo FAQ eu vou responder todas sobre captação de vídeo. Câmera, sobre iluminação, sobre perfil de cor, gravar em log 3, log 2, tudo que vocês tiverem de dúvidas podem deixar nesse vídeo que eu vou responder no próximo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo.